Pessoal, esse vídeo que eu estou gravando agora é um complemento do vídeo anterior, tá? Esse aqui agora é o vídeo 15 complementar, onde a gente vai pegar o resultado que a gente acabou de obter no vídeo anterior, que foi o cálculo do potencial elétrico para o caso de um dipolo elétrico, tá bom? E a partir dessa expressão a gente vai obter o campo elétrico, tá legal? Usando a relação entre campo e gradiente do potencial. Até no vídeo anterior, onde a gente calculou essa expressão, né, o potencial elétrico de um dipolo, aquele é o vídeo 15, tá? Eu tinha escrito no quadro o vídeo 14, mas vocês desculpem o engano que eu cometi. O vídeo anterior não é 14, o vídeo anterior é o 15, tá? Até coloquei isso na descrição aí do vídeo, tá? Nos comentários. E então, aquele é o vídeo 15, onde a gente chegou nessa expressão potencial, e agora, esse aqui agora, é o vídeo 15 complementar, tá? Nós vamos partir dessa expressão e obter o campo elétrico de um dipolo elétrico, tá legal? Então, primeiro, só relembrando, né? O que é um dipolo? É simplesmente uma configuração de duas cargas iguaizinhas, de mesmo módulo, só que com sinais contrários, né? Então, você tem aqui uma carga menos Q, uma carga mais Q, separados por uma certa distância, que eu estou chamando de D, uma distância pequenininha, tá? E aí a gente viu o seguinte, se eu pego pontos que estão muito distantes desse dipolo, ou seja, para pontos cuja distância até o centro do dipolo é muito maior do que o tamanho físico do dipolo, né? Ou seja, muito maior do que a distância entre as cargas, o potencial elétrico tem uma expressão para ele, né? O potencial elétrico é constante de Coulomb, P cosseno θ sobre R2. Né? O que é o P? P é o chamado momento de dipolo elétrico dessa distribuição. O que é o momento de dipolo? É simplesmente o produto do módulo das cargas vezes a distância entre elas. Tá? Então, a gente inventa, né, a gente define um vetor chamado momento de dipolo. É um vetor que conecta a carga negativa, a ponta, né, da carga negativa em direção à carga positiva, e que tem essa intensidade, Q vezes D. Tá? Então, dado um vetor momento de dipolo, dado um ponto A que está a uma distância R desse dipolo e cujo vetor posição faz um ângulo de θ graus com o eixo desse dipolo, o potencial elétrico nesse ponto é dado por essa expressão. Né? Módulo do vetor P, cosseno de θ. Θ é esse ângulo aqui entre o eixo do dipolo e o vetor posição do ponto, né? E R é a distância do ponto até o dipolo, tá? Distância ao quadrado. Então eu quero partir, essa expressão aqui vale para pontos muito distantes do dipolo, né? Ou seja, isso aqui vale para R muito maior do que D, onde D é o tamanho físico do dipolo, tá legal? Aí eu mencionei, né, que essa é uma fórmula útil no estudo de moléculas, no estudo de antenas transmissoras, enfim. Tem várias aplicações para essa expressão. Tá? Então eu quero partir disso e achar agora uma expressão para o campo elétrico num ponto qualquer, né, A, né, que obedece esse limite. Tá legal? Então eu quero partir disso e achar o campo elétrico. O que eu vou usar? Vou usar a relação campo elétrico é igual menos o gradiente do potencial. É a relação geral entre campo e potencial. Se eu conheço o potencial em todos os pontos, e é o caso aqui, né, eu vou obter o campo elétrico. Só fazer o gradiente. Tá? Então eu vou transportar essa expressão, esse desenho, daqui para o plano XY, para a gente poder fazer as derivadas. Tá? As derivadas em relação a x, y, z. Tá? Então olha só, desenhei aqui o sistema de coordenadas XY, aqui está um ponto A, cujas coordenadas são x e y, né, nesse sistema. Aqui está o meu dipolo, uma separação D entre as cargas. Né? E esse aqui é o vetor posição, né? Ou seja, o módulo desse camarada é justamente a distância do A até o centro do dipolo, tá? Que é a raiz de x2 mais y2. E θ é o ângulo entre o vetor momento de dipolo, né, que é esse vetor P aqui, e o vetor posição. O ângulo entre a vertical e o vetor posição é o meu θ. Então vamos pegar essa expressão e escrever em termos das variáveis x, y, z, né? Das coordenadas, né? x, y, z. Então o potencial elétrico nesse ponto A vai ser constante de Coulomb, 1 sobre 4π, está aqui,
módulo do momento de dipolo, que é vezes D, né? O módulo do momento de dipolo está aqui, dividido por R ao quadrado. O que é R ao quadrado, gente? R é a distância, é o vetor posição, né? A distância do ponto até a origem do meu sistema de coordenadas, né? Que coincide com o centro desse dipolo, nesse exemplo. Então, esse R ao quadrado é simplesmente x quadrado mais y quadrado, né? Esse camarada aqui ao quadrado é x2 mais y2, né? Vezes o cosseno de θ. Cosseno de que ângulo? Desse ângulo aqui, ó. Como é que eu calculo o cosseno desse ângulo aqui, ó? Vou achar uma expressão para ele. Dá uma sacada nesse triângulo. Esse aqui é 90 graus, né? Esse ângulo aqui é 90. Então, dá uma sacada nesse triângulo retângulo aqui, ó. Nesse aqui, ó. Que eu estou desenhando aqui, ó. Estou achurando, né? Cosseno desse ângulo θ aqui vai ser cateto adjacente, que é o próprio y, né? A coordenada y do ponto. Então, cosseno de θ é cateto adjacente dividido pela hipotenusa R. Então, cateto adjacente, coordenada y do ponto, dividido por R, que é a raiz de x2 mais y2, né? Então, isso aqui vai dar simplesmente, só reescrever, aqui embaixo vai ficar x quadrado mais y quadrado elevado a 3 meios, né? Só multiplicando aqui esse denominador. E o y em cima. Então, isso aqui vai ficar P vezes y dividido por x quadrado mais y quadrado elevado a 3 meios. Beleza? Então agora, gente, é o seguinte, o que é o campo elétrico? Eu vou calcular o campo elétrico a partir daquela expressão. Eu vou tomar menos o gradiente do potencial, ou seja, menos derivada parcial do potencial em relação a x na direção y, menos del v del y na direção j, menos del v del z na direção k. Nesse caso aqui, o potencial não depende da coordenada z. Meu eixo z está saindo aqui do quadro, né? Nesse caso, o potencial ele tem simetria em torno do eixo z. Então, ele não depende da coordenada z. Então, essa derivada aqui, del v del z, ela é zero. Tá legal? Tanto o campo elétrico quanto o potencial vão ter simetria em torno do eixo z. Por isso que ele não entra aqui nessa expressão. Tá? Então, eu quero agora calcular a componente y do campo elétrico. Então, simplesmente eu quero o menos del v del y na direção j. Menos del v del y na direção j. Simplesmente vou pegar essa expressão aqui e derivar parcialmente em relação a y. Tá legal? Então, como é que vai ficar isso aqui, gente? Como é que fica essa expressão? Derivando isso aqui, ó, o menos j, eu já vou deixar aqui do avesso, menos j. Tá? As constantes P sobre 4πε0, eu já vou colocar aqui do avesso. E agora eu tenho que derivar esse quociente aqui, tanto em cima quanto embaixo, envolvem a variável y, né? Então eu tenho que, a coordenada y, então eu tenho que fazer a regra do quociente, né? Então isso aqui, ó, como é que vai ficar? Abre um colchete aqui. Como é que deriva agora y sobre x2 mais y2 elevado a 3 meios? Usando aquela regrinha, né? Isso é, o de baixo vezes a derivada do de cima, em relação a y, menos o de cima vezes a derivada do de baixo, dividido pelo de baixo ao quadrado, né? Então isso vem lá do cálculo. Então olha só, o de baixo, que é x2 mais y2 elevado a 3 meios, né? O de baixo, vezes a derivada do de cima, em relação a y, o derivado de y é 1, né? Menos o de cima, que é y, vezes a derivada do de baixo em relação a y. Olha só, então eu quero derivar x2 mais y2 elevado a 3 meios. Tem que usar uma regra da cadeia, né? Derivada disso aqui elevado a 3 meios. Escorrega a potência, né? Então vai ficar 3 meios de x2 mais y2. Aí, elevado a 3, você tem que subtrair uma unidade da potência, né? Então, 3 meios menos 1 vai dar meio. Acabou? Não, acabou, né?
Derivou de fora para dentro, mas tem que derivar o que está lá dentro, né? A derivada de uma coisa elevada a 3 meios é 3 meios da coisa elevada a meio, mas tem que derivar a coisa lá dentro, em relação a y, né? Que é, né, a derivada parcial em relação a y. Então, a derivada lá de dentro vai ficar o quê? 2y. Regra da cadeia, né? Isso tudo dividido pelo de baixo ao quadrado. x2 mais y2 elevado a 3 meios elevado ao quadrado. Então, potência de potência vai dar x quadrado mais y quadrado elevado a 3 meios vezes 2. 3 meios vezes 2 é 3. Vai dar para simplificar algumas coisas aqui, a gente vai ajeitar a expressão, né? Então, vou passar... Não, vou continuar do lado de cá, né? A gente vai precisar do outro lado do quadro. Esse 2 aqui vai simplificar. Esse y com esse y aqui vai ficar y ao quadrado aqui, ó. Y ao quadrado. Né? Então, vou sumir com esse y aqui, ó. Tá? Então, o campo elétrico na direção y... ele é P sobre 4πε0 vezes menos J. P sobre 4πε0 na direção menos J. Vezes o seguinte. Aqui, pessoal, para a expressão ficar mais ajeitada, aqui o denominador não tem muito o que fazer, né? Agora aqui o numerador dá para a gente colocar umas coisas em evidência. Esse x2 mais y2 elevado a meio, eu vou colocar em evidência, vocês já vão ver o porquê. Isso aqui vai me dar, então, x2 mais y2 elevado a meio, estou trabalhando só com o numerador, tá? Então, vezes o quê? O que sobrou lá? Esse cara dividido por esse, ó, x quadrado mais y quadrado elevado a 3 meios, isso aqui dividido por esse vai ficar x2 mais y2 elevado a 1, né? Porque esse aqui vezes esse vai dar x2 mais y2 elevado a 3 meios. Então, colocando isso aqui em evidência, lá dentro vai sobrar esse primeiro fator, menos esse cara aqui dividido por esse, vai dar 1, o que vai sobrar lá? Menos 3y2. Menos 3y2. Isso tudo dividido por esse fator aqui, ó. Dividido por x2 mais y2 ao cubo. Vai dar para ajeitar ainda mais a expressão. Deixa eu só conferir aqui, colocando esse cara aqui em evidência, isso. Esse vezes esse vai dar x2 elevado a 3 meios, ok. Menos 3y2 vezes esse dividido pelo de baixo, ok. A expressão está certa. Vai dar para ajeitar aqui um pouquinho mais, porque eu vou conseguir simplificar esse fator com esse aqui, né? E aqui em cima vai ficar x quadrado menos 2y quadrado, né? Então, o EY vai ficar como? Isso implica o seguinte. O campo elétrico, na direção y, vai ficar P sobre 4πε0 na direção menos J. Na direção menos J. Aí já vamos simplificar aqui o seguinte. Esse cara aqui, ó, vou cortar esse termo com esse, tá? Então, esse aqui vai cortar.
esse sujeito aqui, se eu dividir em cima e embaixo, por x² mais y² elevado a meio, aqui embaixo vai ficar x² mais y² elevado a 5 meios, tá? Isso. Se eu dividir em cima e embaixo, né? Eu vou dividir agora em cima e embaixo. Isso aqui é só manipulação, gente. É só para deixar a expressão mais ajeitada. Eu vou dividir em cima e embaixo por x2 mais y2. Então, o numerador dividido por Então, o numerador dividido por aquele fator vai cortar esse cara. O denominador, eu também vou dividir por x2 mais y2 elevado a meio, né? Se eu dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, não vai acontecer nada. Aí eu vou ter no denominador o seguinte, né? Que x2 mais y2 elevado ao cubo, vou fazer aqui no rascunho, dividido por esse cara aqui, ó, que é x2 mais y2 elevado a meio, isso vai dar x2 mais y2 elevado a 5 meios. E 3 menos meio, né, vai dar 5 meios. Tá ok? Então aqui embaixo eu vou colocar de uma vez. Ó. Esse cara vai cortar e aqui embaixo vai ficar 5 meios. x2 mais y2 elevado a 5 meios. Tá? E aí sim eu vou passar para o lado de lá. A primeira parte que eu já copiei, aí vai ficar... O que sobrou no numerador? Vai sobrar isso aqui, ó. x², está aqui. y2 menos 3y2 vai dar menos 2y2. Dividido pelo que, gente? O que sobrou lá? x2 mais y2 elevado a 5 meios. Então, aquela expressão do campo elétrico, para qualquer valor de x e de y, né, aqui no plano, eu vou ter aquela expressão. Né? O campo elétrico o campo elétrico tem aquela forma, tá legal? Ainda não dá para saber se o campo elétrico aponta para cima ou para baixo, né? Vai depender das coordenadas x e y. Vamos fazer um caso particular aqui para y igual a 0. Tá? Vamos supor que eu vou calcular o campo elétrico desse dipolo nesse ponto aqui, ó, nesse ponto, onde a coordenada y vale 0. Por quê? Porque a gente já fez esse cálculo, foi um dos primeiros exemplos que a gente trabalhou lá no capítulo de campo elétrico. A gente calculou o campo elétrico de um dipolo num ponto localizado sobre o eixo de simetria desse dipolo. Então, vamos ver quanto que fica aquela expressão nesse caso particular, onde y é igual a 0. Então, para y igual a 0. Então, eu estou avaliando o campo elétrico num ponto distante do dipolo e que está localizado sobre o eixo de simetria dele. Como é que vai ficar isso? Para y igual a 0, o que vai dar? O campo elétrico é de y, ou seja, a componente y, a componente vertical do campo elétrico, vai ser P sobre 4πε0 na direção menos j, vezes, fazendo y igual a 0, o que vai sobrar aqui, gente? Esse termo aqui vai sumir, vai ficar então x² dividido por x² elevado a 5 meios. O que vai dar isso, gente? Isso é igual
a P sobre 4πε0 P sobre 4πε0 vezes x quadrado elevado a 5 meios vai dar x elevado à quinta. X elevado à quinta na direção o que, gente? Na direção menos j. X quadrado sobre x à quinta, posso, né, simplificar, vai ficar 1 sobre x ao cubo. Gente, esse é justamente o resultado que a gente obteve lá no capítulo de campo elétrico, no comecinho do curso, para esse mesmo problema. A gente viu que para pontos distantes do dipolo e pontos localizados em cima do eixo do dipolo, o campo elétrico decai com 1 sobre a distância ao cubo, né? Porque x aqui, ó, é a coordenada é a distância, nesse caso, né? É a distância do ponto até o dipolo. Então você vê que o campo elétrico aponta para baixo, que eu estou pegando ali valores de x positivos, tá? Então nesse ponto aqui, ó, a componente y aponta para baixo, ou seja, na direção menos j. E varia com o inverso ao cubo da distância do ponto até o dipolo. Tá? Esse é um resultado que a gente já conhecia. Tá? Agora só falta a gente fazer agora o cálculo da componente x do campo elétrico nesse mesmo ponto. Tá? Então eu quero fazer agora a componente x, eu vou precisar do menos ΔV, ΔX na direção i. Tá? Eu vou chegar na expressão geral e depois fazer o caso particular com y igual a zero. Então agora a componente x, o meu é x, a componente x do campo elétrico vai ser menos ΔV, ΔX na direção i. Na direção i. Então basta pegar essa expressão aqui agora e derivar em relação a x. Vai ser mais fácil, né, que eu só tenho x no denominador. Então isso aqui vai ficar menos i, já vou colocar aqui de uma vez. As constantes p, o y em relação a x, né, eu estou derivando em relação a x, o y é constante. Então py sobre 4πε0 vezes d dx, ou del dx, né, na verdade, del dx, do que, gente? X quadrado mais y quadrado elevado a menos 3 meios, né? X quadrado mais y quadrado só derivar aquilo ali em relação a x agora. Então, como é que fica o campo elétrico? Isso é igual a menos i vezes py sobre 4πε0 vezes derivada disso aqui em relação a x. Escorrega a potência, né? Então vai ficar menos 3 meios de o que ficou lá dentro, que é x2 mais y2, elevado a menos 3 meios, menos 1, né? Tem que subtrair uma unidade ali. Então vai ficar menos 5 meios. Então, ó, derivada da coisa elevada a menos 3 meios. Vai ser o quê? Escorrega a potência, menos 3 meios, vezes a coisa elevado a menos 5 meios, mas tem que derivar a coisa, né? Regra da cadeia, em relação a x. Derivado disso aqui em relação a x é 2x. Então, o campo elétrico, a componente x do campo elétrico vai ser o seguinte, né? O que vai simplificar aqui, ó? Esse 2 vai cortar aqui com esse 2. Então, vai ficar o seguinte. Esse menos com esse menos aqui vai dar mais. Então, vai ficar
3PY na direção I. Então, ó, menos com menos dá mais, está lá. 3PY na direção do unitário I. Sobre 4πy0. Sobre 4πy0 na direção do unitário I, vezes x sobre x2 mais y2 elevado a 5 meios. Só conferindo aqui, né? Menos com menos dá mais, 3πy sobre 4πy0, está lá, o x foi x2 mais y2 elevado a 5 meios no denominador. Tá? E aí fica óbvio, né, gente? Para y igual a 0, ou seja, né, se eu estiver avaliando o campo elétrico nesse ponto aqui, ó, cuja coordenada y vale 0, ué, gente, se você fizer y igual a 0 nessa expressão, quanto vai ficar a componente x do campo elétrico? Vai dar 0. Então, o campo elétrico na direção x é igual a 0. Então, para y igual a 0, ou seja, nesse ponto aqui, ó, o campo elétrico aponta verticalmente para baixo. Ou seja, ele só vai ter componente y, né, apontando na direção menos j, ou seja, apontando para baixo. Não vai ter componente x nesse ponto. Né? Na verdade, para qualquer ponto sobre o eixo de simetria do dipolo. Tá legal? Bom, beleza, gente. Então, isso aqui fecha, né, esse exemplo. E aí, na sequência, então, no vídeo 16, a gente continua com esse capítulo.